Como ter decisões sábias para viver os sonhos de Deus? Existe até um louvor que diz que os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Pois então, para eu responder essa pergunta, me apoiarei no livro sapiencial de Provérbios. Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, que foi o homem mais sábio que já existiu depois de Jesus Cristo. Bom dia, amados! Bem-vindos a mais uma segunda-feira sapiencial. Pois então, lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Aqui já vem uma chave para a resposta, uma das chaves, que no caso é a gente se voltar a entender o que Deus quer de nós e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, porque o nosso entendimento muitas vezes está movido pelo ego. E às vezes até não está movido pelo ego, mas a nossa visão limitada nos faz enxergar apenas uma possibilidade ou poucas possibilidades. Se a gente se apoia em Deus, ele tem o conhecimento do todo, ele tem um olhar superior sobre tudo, sobre todos os fatos, todas as circunstâncias e pode nos trazer uma alternativa muito melhor para nós do que aquela que a gente pensa. E lá no verso 7 do mesmo capítulo, diz de forma semelhante: não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Pois então, novamente repete, para que a gente não se apoie na nossa própria sabedoria, mas que devemos ter temor ao Senhor. O que é temer a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é um sentido reverencial, é um sentido de respeito, temer no sentido de respeitar, de ter reverência a Deus, no sentido de que Ele é uma autoridade superior a nós, de que Ele também é nosso Pai e, portanto, Ele sabe melhor o que nós precisamos, o que vai ser melhor para nós, o que vai trazer melhores consequências. Ele quer nos abençoar, ele quer dar o melhor para os seus filhos. Inclusive, na Bíblia também tem uma passagem que diz, que agora eu não sei exatamente qual é, mas em linhas gerais diz o seguinte: se até vós sabeis dar coisas boas a seus filhos, vocês que são maus, está escrito assim, se até vós que sois maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quem dirá o teu Pai que está no céu? Então, ele quer o nosso melhor. O temor que a gente deve ter é no sentido de ser submisso, no sentido de estar debaixo da missão de Deus, porque a missão dele, o propósito dele para nós é muito melhor do que o que a gente pensa e do que a gente quer para nós mesmos. E quando diz aqui, aparta-te do mal, né, duas passagens que me vieram à mente ao ler esse versículo são de Mateus, capítulo 5, versículo 29, que diz o seguinte: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado ao inferno. Então, e a outra, antes de eu comentar, deixa eu ler a outra passagem. A outra passagem é em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, em ambas as passagens, está dizendo para a gente fugir da aparência do mal. Se os nossos olhos, enfim, se algum membro do nosso corpo nos faz pecar, é melhor a gente viver aleijado sem esse membro do que com o membro e pecando
e, consequentemente, todo o nosso corpo sendo lançado no inferno em razão de a gente não ter o domínio próprio, que inclusive é um dos frutos do Espírito. Todos nós temos alguma fraqueza, alguma tendência pecaminosa, maligna, enfim. E se a gente sabe qual é essa tendência, a gente tem que fugir desse pecado. Assim como, por exemplo, uma pessoa que está fazendo dieta. A pessoa está fazendo dieta, quer emagrecer, ela não vai colocar na geladeira dela guloseimas. Porque ali, toda vez que ela for abrir a geladeira, ela vai ter uma tentação de comer um docinho, de comer uma porcaria, de comer um alimento industrializado. Então, ela tem que procurar colocar só coisas saudáveis. Ela está fugindo da aparência do mal nesse sentido. Da mesma forma, a gente tem pessoas que têm dificuldades, têm fraqueza na carne em relação, por exemplo, à pornografia, a vícios relativos a álcool, a cigarro. Então, se ela sabe disso, ela tem que se afastar, por exemplo, de pessoas que fumam, de ambientes que têm bebidas, às vezes evitar de ter em casa um alcoólico, aquele barzinho cheio de bebida. Se ela sabe que a fraqueza dela é essa, se ela sabe que a fraqueza dela é a pornografia, então ela tem que evitar estar em ambientes, conviver com pessoas que às vezes ficam falando bobagem, estar em grupos de WhatsApp de homens que ficam mandando ali para ela. Geralmente são os homens, né, que ficam ali às vezes mandando uma coisa ou outra que atiça nela aquele desejo. Então a pessoa tem que se blindar dessa aparência do mal. É melhor ficar sem o membro do que com o membro e pecando. Assim está escrito lá em Mateus capítulo 5, versículo 29. E no versículo 6 diz: reconhece-o em todos os seus caminhos. Esse daí, reconhece-o, é Deus, né? E ele endireitará as tuas veredas. Vocês sabem a diferença entre caminhos e veredas? Quando diz que é para a gente reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, os caminhos são retos, os caminhos são os locais por onde Ele quer que nós passemos, sem atalhos. Às vezes é um pouco mais demorado, é mais longo, requer processo. E quando diz que Ele endireitará as nossas veredas, é porque as veredas são tortuosas, são caminhos tomados por nós sem consultar a Deus. São percursos, eu não vou dizer caminhos porque caminho diz que é retidão, né? Mas são percursos tomados por nós sem consultarmos a Deus. Muitas vezes são atalhos que vão gerar aí consequências muito ruins, nefastas, que vai fazer com que depois, para a gente tomar o caminho certo, que é o caminho de Deus, a gente tenha que dar mais volta. A gente está achando que vai economizar tempo fazendo um atalho, mas não. Devido às consequências que o atalho gera em nossas vidas, a gente depois vai ter que refazer todo o caminho, todo o percurso, e aí sim procurar fazer o caminho reto, que é o caminho sem sofrimento. E o que isso significa em termos práticos? Significa reconhecer a Deus em cada decisão que vamos tomar. É não confiar no nosso próprio entendimento, mas sim apresentar para Deus principalmente aquelas decisões que vão gerar uma mudança estrutural nas nossas vidas, né? Por exemplo, teve uma vez que eu estava para entrar num grupo de um determinado sujeito e ele tinha me convidado para participar de um grupo de empresários e tudo mais, muito solícito, muito educado, muito cheio de lábio, e eu estava prestes a entrar, só que tinha que pagar um valor alto. E daí eu resolvi consultar a Deus. Eu falei assim: Senhor, é da sua vontade que eu participe deste grupo? De repente seria bom eu estar nesse grupo em razão do projeto que eu tenho, que é da Confraria da Delegada, cujo cerne é o Clube do Livro. Então, como é um movimento que ele está se iniciando agora,
para a divulgação desse projeto meu, pode ser que seja bom. E eu estava convicta que seria e já estava prestes a entrar. Só que Deus me deu uma palavra na Bíblia que não era para eu entrar, uma palavra que demonstrava ali tipo uma dupla personalidade, que aquela pessoa não era uma pessoa boa. E eu me surpreendi porque ele era uma pessoa muito envolvente, muito cativante. E como Deus deu a palavra que não, eu respeitei e falei para ele, né? Eu falei assim, veja, eu analisei melhor e percebi que não é a hora e também não está de acordo com o propósito que Deus tem para mim. Eu consultei a Deus e não está de acordo com o propósito que Ele tem para mim. Coloquei mais ou menos dessa forma. E saí de uma forma muito educada e elegante. No entanto, ele ficou magoado, virou a cara para mim, ele mudou o comportamento. Se me vê, raramente dirige a palavra no sentido de cumprimentar, de conversar, ele mudou da água para o vinho. Daí você percebe, né? Primeiramente eu consultei a Deus e depois aquilo que Deus me falou se revelou a partir do momento que eu recusei entrar no grupo dele. E sendo que era um direito meu, não sou obrigada a entrar em nada. Feio ficou para ele de mostrar que, por conta disso, né, ele mudou o comportamento dele. Dá para perceber então que toda aquela educação, aquela elegância era por interesse. Não era genuíno, não era verdadeiro. Numa outra situação também, que eu ia comprar um lote, já estava tudo mais ou menos acertado. Só que teve um contexto de papelada que eu ia pagar com o dinheiro do consórcio, o consórcio estava exigindo uns documentos, enfim, uma certa burocracia que atrasou um pouco na aquisição do lote. E quando eu já estava com tudo preparado, tudo em mãos, eu falei assim, vamos fechar um negócio para a pessoa falou assim, não, agora é mais tanto. A pessoa foi lá e acrescentou mais R$3.000 no valor. Eu falei assim, gente, não é possível, já estava tudo acertado, por causa de um tempinho que eu fiquei para regularizar a situação junto ao banco, aumentou esse valor. Eu fiquei super indignada, eu me senti injustiçada, eu falei assim, não pensei assim comigo, eu não quero mais, mas ao mesmo tempo eu falei assim, gente, será que é meu ego que tá... Será que eu estou tomando a decisão movida pelo meu ego? Ou será que realmente eu estou sendo razoável nessa decisão de não aceitar mais, de deixar para lá? E se tiver de ser meu, vai ser? Aí eu fui orar, fui para o joelho, fui orar, pedi a Deus uma palavra e Deus me deu uma palavra sobre orgulho, que deu para compreender que os vendedores, que era uma família, estavam sendo orgulhosos e que eles seriam quebrados no orgulho dele. Aí eu consegui compreender pelo contexto da palavra associada ao meu contexto que, tipo assim, era para eu realmente recusar aquela proposta, aquela nova proposta, e aguardar que, se fosse para ser meu, Deus iria quebrar aquele orgulho deles e eles iriam voltar para a proposta inicial. E assim realmente aconteceu. Passou mais ou menos um mês, já tinha até esquecido do lote, eles entram em contato propondo para mim a venda no valor original da negociação. Então, estou dando esses exemplos da minha vida pessoal porque é isso que está escrito aqui em Provérbios, né? Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, quer dizer, em todas as decisões que você for tomar, apresenta para Deus, veja se é isso que Ele tem para você. E uma outra forma de você reconhecer a Deus é tendo paz também nas decisões, porque Jesus veio e nos trouxe e nos deixou que a paz dele, a paz de Cristo. Eu apresentei para vocês uma forma como eu faço. Diante de grandes decisões, eu apresento para Deus
a situação, abro a palavra e vejo o que aquilo se aplica ao meu contexto. Mas uma outra forma também, que nem sempre às vezes dá para você decidir ali pela palavra, às vezes é uma situação que você tem que decidir ali meio que na hora, é percebendo o seu sentimento. Essa decisão que você está tomando na empolgação, na agitação, ou é baseado numa paz, numa sensação de paz, de conforto? Que sensação que essa questão, que essa situação te traz a partir do momento que você decide pelo caminho A, B ou C? Lembrando também que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, conforme está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Renovação do entendimento, então, significa busca do conhecimento, o conhecimento que existe no mundo, mas também o próprio conhecimento da palavra de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Então, essa foi mais uma segunda-feira sapiencial riquíssima, com algumas chaves para que as suas decisões sejam sábias e você possa viver os sonhos de Deus para você, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, é melhor do que a sua. Como filho, ele quer te dar o melhor que há nessa terra. Curta, compartilhe e até a próxima segunda-feira sapiencial.